Gente, então vamos começar. Já dei boa tarde, mas boa tarde para quem entrou depois. Meu nome é Caroline, eu sou professora lá no Departamento de Psicologia da UFMG. E a gente tem esse projeto aqui, estou pensando aqui, hoje é o nosso 10º encontro, né? A gente tem o projeto desde março, 25 de março, como alternativa, né, diante das suspensões das atividades presenciais na universidade. E é isso, queria agradecer todo mundo que acompanha o projeto, enfim, que está aí conosco nos debates. E hoje, o tema do debate, né, na verdade é um tema bem amplo, pode ser muita coisa, né, a 13ª emenda suscita vários debates, vários recortes, e o legal é que a gente deixa livre, né, para os debatedores fazerem seus recortes. Mas e hoje a gente convidou a Carolina Pereira, mestranda em Sociologia da Punição, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, Carol? Da Sociologia. Da Sociologia da Universidade de São Paulo. E o Guilherme Fernandes Melo, que é historiador e integrante da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Muito obrigada por topar, por aceitar vir aqui hoje e fazer esse debate com a gente. Eu acho que é isso. Tem algum recado, Karen? Que eu sempre esqueço. Se tem alguma coisa. É só sobre a lista de participação mesmo, né? Lista de presença. No final a gente vai divulgar um link. Aí quem tiver interesse em receber o certificado de participação é só preencher para a gente que a gente vai enviar depois por e-mail. E aí, por enquanto. E deixem seus nomes no chat, caso queiram fazer a contribuição, né? Que a Mariana ela vai ajudar a gente a coordenar o chat e chamar vocês de acordo com as inscrições dos nomes também. Beleza, então, Carol e Guilherme, vocês têm de 10 a 15 minutos, né, para fazer as considerações sobre o filme, tá bom? Aí a ordem também vocês decidem. Bom debate para nós. Você quer começar, Gui? Não, eu acho que nós podemos fazer igual lá no curso, né? Você começa e depois eu vou falando pego carona aí, porque tem uns negócios que tem que explicar primeiro, né? As tretas aí, eu sei que pega elas. Tá bom, posso começar. Então, gente, boa tarde. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui para não passar dos 10 minutos. Pronto. Enfim, acho que todo mundo viu o documentário, seja pela primeira vez ou não, né? Eu revi ele hoje de manhã e peguei algumas anotações que eu tinha feito, enfim, de outras vezes. Fiquei feliz de rever porque realmente vale muito, muito a pena. Um dos documentários mais bem produzidos que eu já vi. E sobre um tema que eu acho que é muito caro para todo mundo que está aqui, né? Que guia as nossas militâncias, as nossas pesquisas. No mestrado, eu faço pesquisa sobre a expansão dos aparelhos punitivos do Estado brasileiro no tocante à violência doméstica, mas tinha pensado em talvez fazer algumas considerações por aí, porque o filme, o documentário vai tocar nesses pontos, mas decidi ir por outros caminhos mais amplos e mais gerais, assim, que eu achei fortes quando eu assisti o filme por hoje, também para tentar fazer uma introdução para o Guilherme, que vai aproximar o debate mais da realidade brasileira, e eu vou tentar aproveitar um pouco mais do que está no documentário mesmo, ou seja, da realidade dos Estados Unidos, né, que é o maior dos encarceradores hoje. Para tentar evitar repetir os argumentos que são colocados no filme, eu pensei em fazer pontes a partir de algumas cenas, a partir de algumas passagens do filme, para a gente tentar conversar um pouco sobre hiperencarceramento, né? Pensando aí que o cárcere tem sido a forma privilegiada de punição, pelo menos desde os anos 70, quando isso que hoje é chamado de encarceramento em massa ganha um rosto, ganha características muito próprias, não só no contexto dos Estados Unidos, como pode-se dizer que praticamente no mundo todo. Então, eu queria começar, na verdade, puxando uma ponte de uma das cenas
Michelle Alexander, que é uma das convidadas para depor no documentário, e que é a autora do livro O Novo Jim Crow, que foi traduzido no Brasil como A Nova Segregação, né? Racismo e Encarceramento em Massa. Ela é uma das pessoas que mais falam no filme, aquela professora de cabelo curtinho. Apesar de não ser abolicionista, é uma das pessoas que se tornou uma grande voz contra o encarceramento em massa nos Estados Unidos, especialmente depois que seu livro se tornou um best-seller. E é uma grande crítica do que acontece com ex-encarcerados nos Estados Unidos, para além dos problemas do cárcere em si. No livro dela, no capítulo que realmente se chama O Novo Jim Crow, né, as novas leis de segregação, ela começa o capítulo descrevendo cenas que talvez sejam menos óbvias quando a gente faz uma crítica ao cárcere. Mesmo na 13ª emenda, a crítica ao cárcere ela é feita muito no sentido de se criticar racismo estrutural, a segregação de pessoas negras, empobrecidas, de trabalhadores no contexto dos Estados Unidos. É assim, geralmente, que a gente precisa iniciar esse debate quando a gente vai falar de qualquer lugar. Mas nesse capítulo, ela faz uma crítica que também aparece no final do documentário aos democratas, ao papel de uma linha mais progressista na política institucional em relação ao encarceramento em massa. Na 13ª emenda, a gente consegue perceber como que o Bill Clinton, no cenário dos Estados Unidos, teve um papel fundamental para a militarização das forças de segurança pública e para a expansão do encarceramento nos Estados Unidos e para a militarização também das forças de segurança dentro das unidades prisionais e dentro daquilo que são chamados os centros de detenção de imigrantes, que são nada mais, nada menos do que prisões para imigrantes, né? Formas de criminalizar imigrantes que tentam construir a vida nos Estados Unidos, que tentam entrar nos Estados Unidos em busca de algum projeto de vida diferente daquele dos seus países de origem. Ela começa a mostrar esse projeto no documentário, mas o documentário para mais ou menos temporalmente na fase dos governos Clinton e Bush e não avança muito depois disso, né? No livro, ela fala muito sobre o papel, muito mais sobre o papel dos governos Obama. E eu acho que seria uma ponte interessante para alimentar o debate aqui hoje. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Nesse capítulo, ela vai discutir o papel do presidente Obama em propagandear um tipo de discurso ideológico dentro de igrejas protestantes nos Estados Unidos, onde ele fazia comícios, sobre a responsabilidade de homens negros frente às suas famílias e frente à criação de seus filhos e a formação dos jovens negros nos Estados Unidos. Ela cita um discurso do Barack Obama durante a sua campanha para reeleição, em que ele fala diretamente a homens negros e afirma que pais negros seriam os pais mais ausentes, seriam os piores maridos no cenário dos Estados Unidos contemporâneos. Ele vai dizer que são os homens que mais consomem álcool em excesso, mais se tornam alcoólatras, que menos participam na criação de seus filhos, deixando esse trabalho reprodutivo a cargo de suas companheiras ou de suas mães, que são os homens que menos mantêm empregos estáveis. Então, seriam homens que fariam parte de um retrato também muito relacionado ao retrato de criminoso, que é também criticado no documentário. Eu queria trazer um pouco dessas passagens do livro e do documentário para a gente pensar como que, para além do cenário que está exposto ali na 13ª emenda, a gente tem hoje a renovação do punitivismo e do encarceramento em massa através de forças progressistas. Existe um debate muito rico e ainda assim sem conclusões fechadas no Brasil, já puxando a linha para o Guilherme, sobre por que foi possível o hiperencarceramento se alavancar no Brasil justamente nos anos dos governos de esquerda.
E isso considerando, inclusive, os anos, pelo menos, da social-democracia com governos não de esquerda. Por que isso teria sido possível? Como isso faz sentido? Como isso se explica? Já que uma das teses mais aceitas sobre o hiperencarceramento seria de que ele é alavancado pelo Estado penal, que é característico do neoliberalismo. Então, como seriam as forças progressistas justamente aquelas no poder em tempos de hiperencarceramento? E acho que a Michelle Alexander ela deixa algumas pistas para isso, mas também outras pessoas com quem a gente possa travar um diálogo. Assim. Ela deixa essas pistas quando ela vai demonstrar, por exemplo, como esse do discurso do Obama, em tempos de reeleição, de que essas forças progressistas elas correspondem a um tipo de progressismo característico do neoliberalismo. Que mesmo aquilo que se vai entender hoje, seja nos Estados Unidos, e eu diria, seja no Brasil, como forças à esquerda, não são necessariamente forças críticas ao encarceramento em massa. Eu acho que isso, tudo bem, né? Todo mundo sabe, mas e aí, qual a novidade? Que talvez seja interessante a gente pensar como é possível promover, de fato, um tipo de cidadania neoliberal que é excludente por natureza, que é uma cidadania que vai se dar, que vai se construir a partir não só da inserção pelo consumo e da exclusão através das políticas sociais, do enfraquecimento de uma série de políticas sociais econômicas, porque também nos anos em que a gente tem o fortalecimento do hiperencarceramento no Brasil, são anos que a gente tem o fortalecimento do SUS. Então, como explicar, né? Mas a gente tem o enfraquecimento de uma série de outras políticas sociais de caráter mais estritamente econômico. E nos Estados Unidos isso não é diferente. De políticas educacionais, não que não sejam políticas disciplinatórias, mas que são políticas sociais de outro caráter, diferente do caráter repressivo do encarceramento em massa, e que andam de mãos dadas para formar isso que a gente entende hoje como cidadania neoliberal possível, que também atam suas mãos com outras forças, como as forças das igrejas protestantes, não só nos Estados Unidos e no Brasil, como em diversas outras partes do mundo, como a gente tem visto agora durante a pandemia na Coreia do Sul, que as igrejas protestantes foram uma das maiores forças em incentivar a precarização das vidas das pessoas em termos bastante objetivos, porque incentivar que essas pessoas estivessem expostas a fragilidades, a vulnerabilidades que elas não precisavam estar expostas e que, consequentemente, suas vidas fossem precarizadas como o foram de fato. Pessoas que atendiam a determinadas igrejas protestantes na Coreia do Sul se infectaram muito mais com o coronavírus do que pessoas que não, porque essas igrejas incentivaram que essas pessoas fossem às ruas. Aqui a gente não vê coisa muito diferente disso, para além de um cenário muito mais agravado por outras questões, né? Por um governo que não se responsabiliza pela vida das pessoas, mas que está alinhado nesse triângulo, que envolve um Estado repressivo, que investe em militarização, mas que também investe em ideologia e que precisa desse braço religioso, ideológico, para que essa ideologia faça com que as pessoas sintam medo de pessoas específicas, que essas pessoas não tenham medo de outras situações da vida e que todo o seu senso comum tenham bases que sejam condizentes com aquilo que pretende esse projeto neoliberal. E que tem no seu terceiro vértice, finalmente, a precarização efetiva da vida das pessoas através da economia. Seja através do desemprego, seja através do encarceramento dos desempregados, dos precarizados, de forma geral. Assim. Então, acho que eu vou parar por aqui, deu uns 12 minutos e o Gui pode recomeçar. Está aí, Guilherme? Estou aqui. Não pode? Então, 10 minutos é foda, né? Mas vamos lá, então. Eu vou também pegar do documentário, mas falar um pouquinho do livro e aí tentar puxar para a coisa das drogas, que é mais minha área. Esse livro, ele teve, né, o livro que meio que inspira assim, o documentário, né, que é o Nova Segregação,
Ele foi muito importante para o movimento antiproibicionista no Brasil, mesmo antes dele ser traduzido no Brasil, né? Assim, porque ele era o livro assim de cabeceira da Maria Lúcia Caram, que foi uma juíza aposentada, né? Ela tá viva ainda, graças a Deus, que foi assim uma das pessoas que desde os anos 80 está falando sobre o completo absurdo que é a lei de drogas brasileira e defendendo desde esse momento a legalização de todas as drogas, assim, né? Pensar que isso nos anos 80, nos anos 90, era um debate, assim, de malucos, né? Assim, falar um tipo de coisa dessa naquele período era uma coisa assustadora, assim. Se hoje é assustador você falar isso, ela falava isso nessa época, e aí, isso desde, assim, das primeiras palestras, ela sempre citou muito esse livro para pensar os impactos da política proibicionista das drogas na questão do encarceramento, assim, né? E ela, para além disso, ela é uma das primeiras, ou talvez das mais importantes, assim, abolicionistas no Brasil, né? Ela foi a tradutora dos livros do livro do Husman para português. Então ela faz essa junção aí de duas coisas que são, assim, inseparáveis, assim, né? E aí acho que meu grande, apesar do documentário ser maravilhoso, assim, na construção, no que ele apresenta, acho que principalmente na construção, né, ele dá conta de ser muito pesado e muito forte em tudo que ele fala, mas eu acho que ele para exatamente ele para antes dele defender o fim do cárcere, né, assim, ele não dá conta de ir até lá na frente, ele te apresenta todas as conclusões, todos os argumentos possíveis para você pensar que isso é a única saída que faz sentido, mas ele para antes de te falar que isso é a única coisa possível, assim, né? Mas apesar disso, eu acho que o debate ele inclusive para todos que acho que tem a mesma sensação assistindo o filme, né? Que você fica numa revolta o tempo inteiro pensando o que eu vou fazer com esse tipo de informação que eu estou recebendo aqui, né? Assim, qual que é o meu papel? Eu acho muito interessante um historiador que fala, né? Não puxando a sardinha para a profissão, mas que ele é branco, né? Então ele fica o tempo inteiro incomodado e ao mesmo tempo dando um monte de elementos para pensar o histórico de criminalização das drogas como inseparável da história do racismo nos Estados Unidos, mas aí sempre para-se antes desse momento de dizer que a única forma de se combater de fato isso, mais, obviamente que a questão é muito maior do que essa, mas assim, não adianta você ficar horas e horas e horas discutindo a punição se você não coloca como saída e como único caminho possível para você conseguir debater isso, que é o fim da própria punição, né? Assim, não faz sentido. Acho que tem um momento que um ex-deputado fala assim, mas por que a gente está não faz muito sentido você prender as pessoas? É isso, não faz sentido você prender as pessoas, né? Em hipótese alguma, com argumento algum, né? A gente vai ficando chocado quando vê, por exemplo, uma mãe que era líder de um movimento para acabar com as solitárias, né? E aí eles mostram que é uma solitária, né? Uma pessoa que fica num caixote com umas redezinhas de metal, assim, sentado durante 30, 40 anos, assim. Aquilo ali é a cadeia da pessoa, assim. Não tem como você pensar que uma coisa dessa possa ser tolerável em qualquer tipo de discussão, assim. E aí eu acho que por esse lado, como eles apontam muito o dedo no documentário e no livro, eu acho que mais ainda para os democratas, isso é talvez o ponto mais importante, assim, de questionar o quanto o encarceramento é uma continuação de uma política, da política da escravidão, né? E aí, pensando isso pro caso brasileiro, eu acho que isso é mais nítido ainda, e principalmente pensando com a questão das drogas, o tanto que a proibição das drogas no Brasil, em especial a criminalização da maconha no Brasil, tem uma relação assim inexpugnável com o controle social dos negros no pós-escravidão, né? Assim, no período final da escravidão do Brasil, vão sendo criadas diversas legislações que têm claramente como objetivo óbvio assim realizar o controle social dessa população que agora liberta precisa de alguma forma ser tutelada ou controlada pelo Estado, né? Você não cria nenhum tipo de política de integração, ainda que qualquer política falsa de integração, nem isso é criado aqui. E aí eu acho que é uma diferença muito grande dos dois debates no Brasil e nos Estados Unidos, né? Os teóricos da raça no Brasil, né? O debate que ganha aqui não é o debate da segregação, né?
é o falso e torpe, ridículo debate do que seria uma democracia racial, né? Então, aqui todas as pessoas... Aqui nós conseguimos conviver bem, né? Aqui deu certo a mistura das raças, ainda que vários dos teóricos racialistas brasileiros, dentre eles o Nina Rodrigues, né, que foi um importante teórico no Brasil, porque ele meio que traduz, né, não de forma literal, mas ele traz para o contexto brasileiro as ideias do Lombroso, né, que é um psiquiatra italiano que foi muito importante no desenvolvimento da criminologia, né, com todas aquelas ideias do criminoso, o tipo ideal do criminoso, você consegue enxergar e achar no fenótipo da pessoa características que tornariam ela ou ele necessariamente alguém apto para o crime, né? Então e aí então o Nina Rodrigues ele meio que traduz essas ideias para o Lombroso e obviamente vai identificar, né, na população negra o que seriam então um inimigo a ser combatido no Brasil, né? E é exatamente nesse ponto que é interessante o discurso que o Nina Rodrigues tinha, né? Porque o Nina Rodrigues era um defensor da segregação. Ele defendia a segregação como forma de não criar aquilo que se discutia nas teorias raciais, que era a ideia de degeneração da raça. Então, é preciso que as pessoas fiquem separadas. Mas mesmo o discurso dele perde no Brasil, e o que acaba ganhando, né, é essa ideia de que aqui as coisas vão funcionar de outra maneira, né? Aqui todos vão ter direito ao seu lugar. Mas aí o discurso da criminalização, ele acontece mesmo assim, né? E no nosso caso, ele acontece muito próximo da criminalização das drogas, assim, né? A criminalização das drogas e a associação entre drogas e crime que a gente vê o tempo inteiro sendo construída no documentário, no caso brasileiro, ela é construída durante todo o século XX, até que fique, né, mesmo caída, de certa forma, as falas, né? Eles mostram muito isso no documentário e a gente pode pensar isso no nosso contexto, né? Algumas falas não são mais autorizadas, né? Então você não pode falar que simplesmente é possível matar alguém. Mas ao mesmo tempo você cria categorias de matáveis, né? Quando a gente pensa que hoje o responsável pelo mal de todo o país, que é aquele que é o traficante, né? Assim, esse é o nosso inimigo. Ele é uma figura que é completamente matável, né? Ele não é humano. Então ele pode ser exterminado a qualquer momento, e ele é exterminado a todo momento, né? Sempre que se mata alguém por engano, né? Como acontece o tempo inteiro no Brasil, a justificativa que aparece, ainda mais agora com a disseminação das notícias falsas, nas montagens e não sei o quê, é sempre a tentativa de associar isso à proximidade com o mercado legal das drogas, né? Você precisa colar as duas coisas para dizer, então, que essa pessoa poderia ser morta, né? Porque se é um traficante, se é alguém que cumpre esse papel, essa pessoa, então, tá autorizada a ser morta pelo Estado, né? A vida dela não vale. E eu acho que essa associação que é feita aqui é o que é uma continuidade de um processo que tem 100 anos. Nós ficamos 100 anos construindo a demonização das substâncias, mas não das substâncias, né? No começo, das pessoas que eram usuárias dessas substâncias, e depois transformando a substância e o mercado em torno delas, enquanto uma coisa que tudo que gira em torno disso é um mal, é ilegal. Cria-se o que algumas pessoas que pesquisam o campo das drogas falam, que é uma espécie de consenso moral sobre o mundo das drogas, né? Então, tudo que circunda o mundo das drogas é negativo. E logo tudo vai ser autorizado, tanto aos seus usuários, é claro, dependendo de quem são esses usuários, e principalmente aqueles que são os seus comerciantes, né? E para pegar uma rapidinha do que a Carol falou, né, que é a ideia de que existe uma teoria clássica, né, que fala que em períodos, o que acontece nos momentos de boom de crescimento da população prisional é exatamente no momento onde há um desmonte do Estado previdenciário, né, as políticas sociais diminuem, logo vai haver um aumento do crime, né, com todas as aspas no crime, e aí nós vamos ter um aumento da população carcerária, né. O que a gente vê no Brasil é ao contrário disso, né, exatamente no momento de maior crescimento econômico, no momento de maior inclusão social, com todos os poréns dessa inclusão social, é que a gente vai ver a explosão da nossa população prisional, né? É exatamente depois da nossa lei de drogas, né, de 2006, mas antes um pouquinho também com a lei dos crimes hediondos, que nós vamos ver explodir
a população prisional brasileira, mostrando um pouco que não tem muita escapatória essa ideia de que necessariamente são essas políticas que vão resolver esse problema, se a mentalidade punitiva está por trás desses que são os construtores dessas políticas, né? Assim, o problema tem que ser discutido anteriormente, né? Assim, por isso que é só pensando o fim mesmo da ideia de punição, da ideia de castigo e da ideia de todas essas instituições que servem, em teoria, para punir as pessoas, mas que servem só para massacrar as pessoas, que elas não têm sentido de existência para a gente, né? Claro que elas têm um sentido de existência e estão sendo falhas e bem-sucedidas, exatamente por serem falhas, né? Como diz lá o Foucault no Vigiar e Punir, exatamente porque elas não cumprem a sua função, que elas estão cumprindo a sua exata função de continuarem se reproduzindo. E aí, para terminar, assim, eu acho que outra talvez para mim a melhor frase de todas do documentário, que é da Angela Davis, quando ela fala meio de um jeito assim, muito tranquilo, mas é muito maravilhoso isso, porque eu acho que o que de mais importante é dito, que todas as ideias que estão aparecendo agora, né, de reformas do sistema penal nos Estados Unidos, ela param quando perguntam isso para ela e fala, mas as reformas costumam sempre gerar uma maior expansão, né? As reformas, em teoria, elas são sempre humanizadoras, né? O tempo inteiro o discurso nós precisamos humanizar, nós precisamos melhorar, nós precisamos tornar um lugar melhor para isso, mas toda ideia que tende à humanização, no final das contas, ela só gera expansão, né? Seja via tecnologia, com a monitoração eletrônica, que aí, ao invés de tirar pessoas que estavam presas para serem monitoradas, o que nós vamos fazer, na verdade, é quem não estava sendo preso agora vai ser monitorado também, né? Então, a gente só aumenta o braço do sistema penal. No final das contas, o que a gente vai fazer sempre é só expandir, né? Que eu acho que para a gente que se importa com isso, que é militar com isso, ou que de alguma forma atua nessa pauta, é pensar que a única coisa o único sentido do sistema penal ele segue uma lógica em que ele só visa a expansão, assim, não tem como pensar em retração. Tudo que se constrói em cima dessa ideia vai levar à sua expansão, né? Ele trabalha pela sua própria expansão. Então, qualquer medida, qualquer tentativa de garantir direitos ou garantir de qualquer coisa via sistema penal gera necessariamente a expansão desse próprio sistema, ainda que venha pelo discurso da reforma, pelo discurso da humanização, ou o discurso que seja, assim, né? A única saída para se lidar com isso é a sua extinção, né? É a sua abolição. E é por isso que a gente é abolicionista, né? Qualquer discurso fora disso só gera expansão desse mesmo sistema, né? Não tem mediação possível com o sistema penal ou com as prisões. Eu acho que é isso. Nem sei se eu falei mais. Oi, gente, boa tarde. Guilherme, obrigada, Carolina. Prazer, né, Mariana? Vou ajudar aqui na organização do debate. Pessoal, quem quiser se inscrever para fazer perguntas, comentários, pode colocar o nome aqui no bate-papo que a gente vai chamando. O Vitor se inscreveu, pode ficar à vontade para a sua colocação. Vitor, você está por aí? Pessoal, boa tarde, estão me ouvindo? Oi, pessoal, boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Assim, bacana a discussão. Eu acho que o documentário ele é muito feliz em retratar uma determinada realidade. E eu acho que vocês foram mais felizes ainda quando vocês dão uma ênfase ao livro da Michelle Alexander, Encarceramento em Massa, a Nova Segregação, porque, para quem lê o livro, vai perceber que o documentário, basicamente, é o livro filmado. Né? Claro que a Michelle Alexander ela não vai trabalhar muito com aquela parte final, quando ela fala sobre... O documentário foca em questão dos grupos de interesse, do lobby da indústria, sobretudo a indústria do sistema prisional privado nos Estados Unidos. Ela não toca muito nesse ponto, mas não é nada do que a Michelle Alexander não falaria no livro se ela continuasse a discussão.
Mas também isso me traz algumas preocupações, porque quando eu ouço, assim, e já ouvi isso em outros momentos, que esse livro influenciou muito a militância, o contexto brasileiro, isso me preocupa, porque na edição brasileira do livro que foi traduzido, a Michelle Alexandre ela faz um prefácio, que é o prefácio para as edições estrangeiras. E logo na primeira página, ela deixa muito claro que o livro dela não é para o público internacional. Ela está escrevendo para os americanos, para a realidade dos Estados Unidos. E isso tem implicações. E uma das implicações é uma das respostas para por que a gente, quando se questiona assim, por que não é igual aos Estados Unidos? Porque talvez a gente não tenha um regime de fato de segregação, como o Jim Crow, formalmente estabelecido na legislação. E isso muda radicalmente. E isso não tem parâmetros com outras localidades ocidentais num determinado período. Isso é muito distinto. E isso traz uma outra questão que me preocupa, que traz como que a gente pensa o uso desse termo, encarceramento em massa, para o Brasil. A Carolina, inclusive, em alguns momentos, ela até fala, às vezes, encarceramento em massa, às vezes, hiperencarceramento, porque essa confusão é isso, são conceitos muito diferentes, de linhas, de tradições de pesquisas muito diferentes, que dizem de coisas, embora estão vendo o mesmo fenômeno, que é o aumento absurdo da população carcerária, mas elas têm nexos causais muito distintos. Então, se por um lado, quando o David Garland cria o termo encarceramento em massa em 2001, quando ele edita um livro chamado Encarceramento em Massa, e ele explica o que é encarceramento em massa, o próprio Vacan tem um artigo nesse livro, posteriormente o Vacan vai retificar a sua posição, falar de hiperencarceramento e explicar por que o hiperencarceramento é diferente de encarceramento, alinhando aquilo que ele já vinha discutindo há algum tempo atrás. Então, esses são pontos que eu acho que são interessantes para a gente pensar como que esse conceito ele vem sendo incorporado para o Brasil e qual que é o poder explicativo de fato que ele tem. Né? E do que a gente quer explicar? Se a gente está falando de hiperencarceramento, que tem uma relação com o que Vacan vai falar do Estado neoliberal, ou se a gente está falando do encarceramento em massa, no modo como o David Garland está falando, que são as mudanças do sistema penal de modo muito mais amplas, que não necessariamente tem a ver com a seção do neoliberalismo, ou se a gente está falando do que a Michelle Alexander tem discutido para o contexto americano, que é a atualização de um novo regime de segregação racial. Eu acho que são matrizes um pouco distintas, são matrizes muito distintas, mas que estão olhando o mesmo fenômeno. Né? E aí isso é bacana contra isso, mas também me preocupa porque eu acho que são contextos bem distintos para ser aplicados, como geralmente eu tenho visto ser aplicado assim, de maneira muito pouco crítica, vamos dizer assim. E é isso. Vitor, obrigada. Vitor, obrigada. Como a gente não tem mais nenhuma pessoa inscrita, então acho que a gente pode voltar a fala para a Carolina e para o Guilherme. Podem ficar à vontade, pessoal. Eu posso começar, então? Eu queria falar da primeira observação sobre a influência que eu estava me referindo ao livro. Eu acho que não tem muito a ver com as discussões que estão sendo feitas hoje, não. Assim, eu estou pensando 2012, assim, quando o movimento antiproibicionista, principalmente, mais do que antiprisional, foi muito influenciado pelas ideias da Marielle Socaran, que era uma disseminadora assim, desse livro, até porque eu acho que tem um processo, esse processo sim é parecido no Brasil, assim, que é pensar o tanto que os movimentos que atuam no campo antiprisional, no campo das drogas, eles meio que vieram nos últimos tempos se profissionalizando, assim, não estou falando que isso é necessariamente ruim, não, e eu acho que isso é uma coisa parecida, assim, eles têm seus pares em outros países, assim, tanto ela, né, ela era uma representante de uma organização, né, que era a LIP,
que tinha sua organização par, né, veio de uma organização americana, até por isso tinha influência dessas discussões que estavam sendo feitas lá, né? Assim, não quis dizer que isso necessariamente levou a um determinado discurso no Brasil, não. Mas, assim, uma importância pelo tipo de análise que estava sendo feita, que pensava a questão de uma forma mais profunda, né? Porque, pelo menos nessa época, lá nos idos de 2002, pouquíssima gente falava sobre... fazia discussões mais amplas sobre o campo das drogas, pensando o papel que a criminalização das drogas tinha na história dos países, né? Então, ela citar isso é mostrar o papel que isso cumpria nos Estados Unidos, para nos fazer pensar sobre uma situação também absurda que a gente vivia aqui, né? Acho que era menos uma comparação teórica e mais no sentido de fazer um uso mais político do que necessariamente uma discussão teórica sobre o que estava colocado no livro, né? Pensando que era importante falar sobre isso. E sobre o que você fala dos 3 conceitos, eu acho que faz sentido, sim. Não tem muita condição de comparar as abordagens, não, né? O que eu falei de uma teoria mais clássica que tenta pensar isso é exatamente isso. É uma tentativa de transmutar as ideias do Vacan, né, de pensar o fim do Estado previdenciário, o início do Estado neoliberal, que é um Estado máximo penal e tal. Isso não faz sentido você simplesmente passar essas ideias e querer encaixar isso no Brasil, porque isso não se reflete no nosso contexto, né? A gente tem que pensar isso a partir da gente e das coisas que estão especificidades daqui, né? Por isso que eu falei dessa diferença muito grande que existe entre a construção do próprio racismo nos dois países, né? Até a influência da questão das drogas nisso é muito diferente, né? A associação o tipo de droga que é associada a cada público é completamente diferente no Brasil e nos Estados Unidos também, né? O discurso racial que vai ser construído aqui é muito diferente do discurso racial que vai ser construído lá, porque, obviamente, os processos históricos dos dois países são muito diferentes. Ainda que a ideia de se utilizar as drogas, né, a justificativa das drogas enquanto uma arma política, assim, para realizar controle social das populações, isso é obviamente semelhante em vários países, né? Assim, aliás, isso acontece o tempo inteiro, né? A gente vê isso acontecendo todos os dias, né? Quer se retirar pessoas ano passado a gente viu muito isso, queria se retirar os ambulantes do centro da cidade. Qual a justificativa que você vai ficar levantando o tempo inteiro? É associação ao crime, é associação ao tráfico, né? Associar determinadas pessoas ou determinados grupos ao crime e principalmente às drogas é uma justificativa perfeita para que você organize e justifique ações de controle, de repressão, né? Isso é uma coisa que está colocada aí, mas assim, concordo com o seu ponto de que não dá para você fazer simplesmente equivalências entre os dois lugares, não. A gente precisa pensar a partir das nossas experiências. Eu não sei, é para eu esperar, é para eu me inscrever também, Mariana? Ou pode aproveitar o gancho? Carol, você pode aproveitar o gancho, pode falar, fica à vontade. Vai ser rapidinho, de todo modo. A Carol que eu coloquei na inscrição é a outra Carol, Carolina. Tá, joia. Obrigada. Enfim, né, sobre a questão conceitual, para além do que o Guilherme pontuou, eu acho que tem a questão de que, enfim, esses conceitos foram traduzidos, né, e eles são misturados no Brasil, independentemente dos tipos de concordâncias e divergências que possam existir quanto a isso, né, nas diferentes linhas de programas de pesquisa, seja aqueles que se identificam com pesquisa sobre violência, aqueles que se identificam com pesquisa sobre punição, que eu acho que aí realmente existem divergências muito maiores.
eles fazem adaptações e leituras críticas sobre os conceitos do Vacando Garland e de outros autores que se apropriam dos termos, né? Mas, enfim, era só um breve comentário sobre mesmo. Obrigada, Carol. O Vitor, agora a gente tem 2 inscrições, né? O Vitor, que pediu para falar de novo, e depois a Carol. Aí vocês podem ficar à vontade. Vitor, você está por aí? Estão me ouvindo agora? Sim, pode ficar à Porque, na vontade. verdade, eu tinha pedido para me inscrever porque não tinha ninguém também, mas, embora eu queira falar. As 2 pessoas que se inscreveram depois, se elas quiserem passar e eu ir para o final, porque eu já falei, para mim não tem problema, não. Tá, na realidade é você e a Carol. Acho que você pode falar e depois a gente passa para a Carol, não sei. Beleza. Porque também eu me empolguei, eu me empolgo com esses assuntos, assim, e acabei nem me falando, me apresentando, né? Meu nome é Vitor, eu sou mestrando em Sociologia na UFMG, onde basicamente eu estudo, minha base é a Sociologia da Punição, e onde eu estou preocupado mais com elementos de como que a democracia ela foi sendo corroída pelo sistema de justiça criminal por uma perspectiva punitiva e como que a democracia poderia contribuir para isso. E aí, basicamente, eu utilizo da sociologia da punição, né? E, enfim. O Guilherme tocou num ponto que eu acho que é importante, que aí aproveitar, porque é uma coisa que está no documentário. Na verdade, é uma autora que aparece no documentário e que é pouco explorada. Quando o Guilherme chama atenção para os debates que a Maria Lúcia Caram vem trazendo sobre já há um bom tempo, de como que algumas pautas são apropriadas pela esquerda e de modo punitivo, né? Assim, aquele famoso conceito, termo que ela utiliza de esquerda punitivo, de esquerda punitiva. Tem uma professora da Universidade da Pensilvânia que aparece no documentário, chama Marie Gottschalk. Ela é uma das grandes pesquisadoras da sociologia da punição, embora ela seja cientista política, ela tem uma contribuição muito, muito importante já há um tempo, e ela tem uma discussão, ela tem alguns artigos que ela mostra como que, e aí isso de alguma forma choca um pouco, contradiz um pouco o que o próprio documentário trabalha, porque ela traz evidências muito consistentes de como que movimentos sociais ao longo dos anos 60 e 70 e 80 nos Estados Unidos contribuíram significativamente para o que a gente chama de virada punitiva que ocorreu no mundo ocidental. Então, especificamente, ela mostra como que o movimento negro, o movimento de mulheres, movimento pelas vítimas, movimento pelos o que se chamariam lá de prisioneiros, egressos, alguma coisa nesse sentido, contribuíram com um discurso extremamente da ideia de vítima, de um discurso extremamente punitivo, como que esses discursos foram apropriados em determinado momento e contribuíram para o Estado carcerário. Ela, na verdade, chama de Estado carcerário, sobretudo nos Estados Unidos, mas que aí sim dá para generalizar para o Ocidente. Então, acho que seria legal, assim, quem puder prestar atenção nela, assim. Ela aparece no documentário, ela tem uma fala muito rápida, mas ela é muito bacana, ela tem contribuições muito significativas, sobretudo para pensar o Estado em um contexto de sociedade punitiva. É só esse comentário mesmo. Mariana, sou eu? Isso, Carol, é você, pode ficar à vontade. Bom, minha pergunta para o Guilherme e para a Carol é justamente a partir dessa frase que eu gosto muito, né? Gosto muito da Angela Davis e do que ela fala, né? Eu acho que isso é muito... essa fala que o Guilherme traz, que ele destaca, né? De que a gente tem que tomar cuidado, porque toda essa prática de reformar, né? Ela traz consigo uma expansão do aparelho penal, né? E aí a minha pergunta é que se vocês conseguem pensar
no nosso contexto, né, contexto Brasil, práticas atuais de expansão do aparelho penal, né, em diferentes áreas, né, como é que vocês têm visto, tanto no legislativo, quanto também, aproveitando a discussão que o Vitor insere, né, dos movimentos sociais, na universidade, enfim, fiquem à vontade para comentar, mas é um pouco pegando essa ideia da expansão mesmo, esse discurso da reforma, né, que camufla aí a ideia, ou não camufla nada, na maioria das vezes é muito direto mesmo, de expansão do aparelho penal, né, e aí pensa no aparelho penal como um conjunto de leis, de valores, de práticas, enfim, é isso. Tem mais alguém inscrito ou é a gente de novo, Maria? É a gente, né? Você quer começar de novo? Podem ficar à vontade. Pode ir. Pode ir. Eu vou deixar para o Gui falar da reforma da lei de drogas, né? Porque eu acho que ele quer isso com certeza. Mas achei muito massa o pontapé, Carol. E realmente acho que é uma das melhores passagens do documentário, né? Pelo menos é uma das que eu mais gosto também, essa da Angela Davis. Consigo pensar em algumas reformas relevantes, né? Tanto da ordem daquilo que é entendido como segurança pública e quanto daquilo que é entendido como política penitenciária, de forma mais específica. E aí, enfim, uma das reformas que eu consigo pensar é das UPPs, da criação das UPPs, né, que foi pensada como uma reforma do modelo de polícia, uma renovação do modelo de polícia comunitária, inspirado em diversos modelos de polícias comunitárias. A gente, né, enfim, sabe no que deu no Rio de Janeiro, no que era para dar, na verdade, né, mais um projeto que hoje os seus idealizadores dizem, falhou, né, falhou, não deu certo, não era para ser isso, mas a gente sabe muito bem que era para ser exatamente isso, né. Tem uma amiga, inclusive, que fez uma pesquisa excelente no Rio, na UERJ, sobre orientação da Vera Malaguti, sobre a criação das UPPs no Rio. Tem diversas pesquisas sobre realmente o que as UPPs fazem no Rio de Janeiro, mas tem essa pesquisa da Júlia Valente, e, enfim, acho que é uma das reformas relevantes, né? Outra reforma que me interessa bastante, que está diretamente ligada à expansão do aparelho penal brasileiro, é a da monitoração eletrônica, né? Da inserção da monitoração eletrônica, via aquilo que em Minas a gente chama muito de tornozeleira, em alguns estados se chama de tartaruga, né? Que são as pulseiras de monitoração eletrônica, para fazer vigilância, sejam de pessoas que estão em liberdade provisória, sejam de pessoas que estão no semiaberto, enfim, ou em prisão domiciliar. Existem diversos usos da monitoração eletrônica, que foi alardeada como uma forma de redução do encarceramento no Brasil, enquanto ainda estava em discussão, mas que uma vez que consegue se concretizar como política, se mostra, na verdade, como um projeto de expansão do aparelho punitivo, né, e de uma expansão muito específica, porque é essa que realmente insere um novo tipo de tecnologia, até então não utilizada, e que vai sendo aprimorada para que a gente tenha o cenário que a gente tem hoje, né, de cada vez mais monitorados, e mais do que isso, cada vez um mercado mais fortificado de monitoração eletrônica, mais interessados em fazer a programação dessas pulseiras, em monopolizar o mercado em cada um dos estados brasileiros, porque esses mercados são regionalizados, e em efetivamente aumentar o poder de controle e vigilância do Estado sobre as vidas e os corpos das pessoas, né, nos diferentes territórios. Acho que também é uma reforma interessante para a gente pensar a expansão do sistema penal. E tem outras que eu acho que também são menos óbvias, né, como a Lei Maria da Penha, também em 2006. 2006 é um ano de várias leis penais
que fazem a diferença, né, na história recente do punitivismo no Brasil. A gente sempre lembra da lei de drogas, mas a Lei Maria da Penha, que é uma das poucas leis aprovadas por unanimidade em votação de primeiro turno no Congresso, depois de uma longa pressão, e que vai inserir não só novas formas de punição, não só vai abrir campo para utilização e teste, né? Não só vai ser balão de ensaio para tecnologias de punição, como as próprias, como a própria monitoração eletrônica, as pulseiras de monitoramento, como vai renovar as articulações do sistema penal com o sistema de assistência social e de saúde pública. E isso é interessante da gente pensar, para a gente pensar como que esses vasos comunicantes entre assistência social, saúde e penalização, punição, eles se renovam, e que isso também não é pouca coisa, né? Claro que é mais fácil a gente olhar, por exemplo, quando a gente tem uma renovação no tipo de guardas, no tipo de guarda de polícia que se pensa para dentro dos presídios, né? E quando a gente tem novas forças armadas mais militarizadas dentro dos presídios. Isso é um tipo de tecnologia de punição que se renova e que chama atenção. Mas também se renovam as formas de comunicação entre a assistência social, o sistema penal e o sistema de saúde pública, né, na forma de fazer vigilância dos corpos e de permitir o encarceramento de mais pessoas. Então, a Lei Maria da Penha, ela acho que um bom exemplo disso, né, de ter renovado as comunicações entre CRAS e CREAS e aparelhos da assistência social por todo o território brasileiro, reforçado a necessidade desses aparelhos e dado um novo caráter, né, de fazer com que órgãos da assistência social e que a assistência social, a saúde pública, eles sejam pensados como lugares que vão vigiar mulheres, que vão vigiar os seus corpos e vão vigiar também os corpos dos seus companheiros para procurar ali os indícios da violência doméstica, para fazer movimentar o aparelho penal justificado por aquela nova lei, né? Então, enfim, acho que é isso, né? Reformas que têm objetivamente expandido e muito os investimentos no aparelho punitivo do Estado. Eu vou deixar para o Guilherme falar sobre as drogas. Então, acho que outro campo em expansão, assim, né, e que também faz essa articulação com a saúde, né, é a expansão da punição, mas também via um discurso furado da saúde, pensando tanto as novas legislações de drogas, né? A Carol falou que a Lei Maria da Penha foi uma das únicas a ser aprovada em unanimidade. A nova lei de drogas no Senado, ela passou com apenas um voto contra, né? A lei do Osmar Terra ficou anos e anos tramitando na Câmara e depois no Senado. Conseguiram fazer um substitutivo assim, com muita pressão dos movimentos sociais, né? Em especial o Conselho Federal de Psicologia e outros movimentos mais progressistas no campo das drogas, da redução de danos, conseguiram fazer um substitutivo. Esse projeto voltou assim, para ser aprovado a toque de caixa agora no final do ano passado. Foi aprovado e ele é uma coletânea de erros, assim. Só que o projeto, como foi aprovado o original do Osmar Terra, assim, e ele era tão ruim, inclusive tecnicamente muito ruim, vários pontos dele tiveram que ser obrigatoriamente vetados pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Justiça, porque eles estavam colocando, eram políticas assim, completamente absurdas, era interferência entre entes, assim, ele estava colocando coisas que eram que só podiam ser feitas pelo executivo, assim, era um juntado de péssimas iniciativas, mas que tem algumas coisas importantes, assim, muito, muito complicadas, né, que é a ideia de que é possível, qualquer funcionário público pode pedir a internação de uma pessoa e a família não pode mais requerer que uma pessoa não esteja internada, né? Uma pessoa que está internada para tratamento, ela tem que requerer ao médico, né? Então, você aumenta ainda mais o poder da própria medicina e da psiquiatria, em especial, de poder tutelar essas pessoas, né? A família não tem nem direito mais de tirar a pessoa que está ali num local
internada. A decisão deve ser sempre reputada ao médico. E, para além disso, é claro que vem junto a expansão das penas, né? Ainda que nesse caso não tenha. Também vários artigos foram vetados, porque eles eram assim, completamente contraditórios. No final das contas, a lei foi quase toda recortada, assim, mas alguns pontos importantes e péssimos acabaram passando, especialmente no campo da saúde, né? Mas outros pontos vão vir e mexe e voltam a aparecer, né? A própria ideia da redução da maioridade penal, que vive voltando e que aí volta, acho que isso é uma coisa mais cruel, né? A forma como volta, porque como o debate já está completamente endireitado, né? Quando você vai discutir essas coisas, muitas pessoas de um campo que deveria ser mais progressista com relação a essas políticas, quando a discussão vai ser feita, topa-se, né, e já estava se topando, negociar o aumento do tempo de internação para os meninos presos, para que não passasse a redução da maioridade, né? Isso já estava no horizonte de negociação para que não se perdesse demais, né? E sim, são vários desses absurdos. E acho que o pior, assim, disso tudo é que esse discurso, quando ele está sendo votado lá, ele nunca vai ser técnico, né? Assim, a discussão não é técnica, mas existe uma produção técnica que justifica esse recrudescimento, assim. Eu acho que isso é o mais nocivo, assim. Por exemplo, a gente teve ano passado uma pesquisa que saiu, acho que era daqui como é que chama, gente? Sapori, deu várias entrevistas, saiu no jornal, falando sobre o quanto o aumento do tempo de internação poderia ser uma boa medida, porque ele reduzia como é que era exatamente? Estou tentando lembrar exatamente o que ele dizia. Que o aumento do tempo de internação reduzia a reincidência, claro, porque os meninos demoravam mais tempo para sair. Quando eles saíam, eles já iam direto para o sistema comum, assim, eram uns absurdos, assim, umas coisas de interpretação que não faziam nenhum sentido. E isso no momento em que a gente estava vendo um aumento gigantesco do debate em torno disso, e é um debate que passado esse momento maluco que a gente está vivendo, provavelmente vai voltar e vai ser mediado dessa forma, assim, né? Nós vamos ficar discutindo esse tipo de coisa e aí nós vamos ter dados de universidades públicas que estão discutindo, não, mas pode, a gente tem que pensar melhores formas para adaptar isso. É por isso que eu acho, assim, que e esse é um problema do documentário, eu acho que esse é um problema dessas discussões que a gente faz, assim, a gente deixa de pensar algumas questões que são fundamentais. Tem questões que são anteriores a todas essas discussões técnicas sobre o que vai funcionar ou se está havendo ou não um recrudescimento maior. Claro que tem que discutir esse tipo de coisa, é fundamental discutir esse tipo de coisa, mas a gente não discute, e o documentário não discute a questão fundamental, assim, que é questionar a própria ideia de punição, que é questionar a instituição prisão, assim. Se a gente não discute, isso é a discussão fundamental, assim. A discussão política, é com isso, assim, é com a ideia de punição, é com a construção de outra coisa. Fica se discutindo tudo em torno disso, mas nunca se toca na questão fundamental. Assim, parece que é um absurdo falar isso, parece não, né? É um absurdo falar isso, a gente fica tateando em torno disso, mas nós não falamos, né? Nós falamos de tudo em torno do socioeducativo, como vai melhorar, quais são as trajetórias dos adolescentes, quais são os desenhos de programas que vão ser construídos para esses adolescentes, mas nós não discutimos sobre o porquê adolescentes são encarcerados, assim. Adolescentes não devem ser encarcerados, adolescentes estão sendo presos, e nós estamos discutindo a melhor forma de prendê-los, ou a forma menos pior de prendê-los, a forma mais bonita, com as melhores prisões, com os melhores programas, com as maiores referências, com as melhores oficinas, e eles continuam sendo presos, né? Como diz uma amiga nossa que fez uma dissertação sobre a educação, né? A possibilidade da educação dentro do socioeducativo, o nome da dissertação dela é Escola de Verdade ou Escola de Mentira, e ela vai conversar sobre isso, né? Existe escola dentro desse lugar, assim, né? Você enfia uma outra estrutura que... Gente, travou para todo mundo? Aqui travou, eu acho, Gui. Mas já voltou. Aqui pelo menos já voltou, tá normal. Gui? Gui tá travado ainda, Guilherme tá travado ainda.
Ixi. Ainda está travado. De repente, sair, entrar de novo, pode ser uma opção. Vou avisar para ele aqui que ele travou. Parece que já saiu. Ah, saiu? Ele está tentando fazer justamente isso. Joia. Eu vou aproveitar só enquanto esse momento que o Gui travou, porque eu lembrei de algumas outras também. É porque é isso, são muitas, né? Mas a criação das guardas municipais, a expansão das guardas municipais, não só nas grandes capitais, né? Mas assim, você vê a expansão de guarda municipal no Brasil todo, e aí depois da criação das guardas, que vem com um discurso de uma polícia diferente, um outro tipo de policiamento, uma polícia mais legal, uma polícia que realmente vai entender os contextos das suas comunidades, inspirado, de novo, em outros modelos de polícia comunitária, tanto que já existiram no Brasil na década de 90, quanto em modelos de polícia comunitária de outros países, especialmente da Europa Central e dos Estados Unidos, e aí... na verdade, a gente sabe que é isso que as guardas municipais não se tornaram, né? Elas se tornaram mais uma polícia onde tem milícia, entram nas redes de milícia, onde não tem, entram nas redes estatais, que não é muito diferente, assim, de uma rede de milícia. Até porque é isso, né? Elas são Estado e elas, são operadores da violência, né? Cada vez mais armados, e, enfim, também constituem uma dessas frentes de expansão do poder punitivo do Estado e não só do poder punitivo, né, mas repressivo, de vigilância, muito, que é isso, né, acho que às vezes a gente também fala pouco de polícia, fala muito do que acontece depois da polícia, sendo que as polícias são centrais, assim, né, para a gente pensar, e também pegando o gancho no que o Guilherme estava dizendo antes, a produção acadêmica, a produção técnica que respalda esse tipo de política, ela deslanchou no Brasil dos anos 90 para frente, né, é claro que existe, como existe, por exemplo, o LabTrab, mas não deixa de ser uma frente de resistência ao que acontece no LabTrab há tantos anos, que é de uma produção crítica sobre a punição, porque o que a gente vê em muitos programas de universidades, fora das universidades, em instituições privadas, ONGs, institutos de pesquisa privados, a gente percebe uma produção técnica que vai produzir as supostas evidências para legitimar essas políticas de vigilância, repressão e punição-controle, né? E aí é isso, elas cresceram muito no Brasil, elas ganharam muito investimento desde os anos 90 e se tornaram cada vez mais especializadas, estão cada vez mais em diálogo com especialistas em violência, que é muito diferente de ser especialista, de ser em crítica da punição, é ser especialista em violência, né? Mas estão em diálogo com especialistas da violência do mundo todo, tentando entender quais as melhores formas de conter essa coisa monstruosa e abstrata que é a violência, né? Que não é, no caso, que não é a violência estatal, que é a violência das pessoas comuns, que teriam que ser contidas por forças muito maiores do que elas mesmas jamais representaram, né? Mutei meu microfone aqui, porque eu acho que o Guilherme voltou também. Guilherme, pode ficar à vontade para retomar sua fala. Até onde que foi, hein? Eu empolgo e aí eu nem percebi que estava... Onde que eu parei, não? Que horas que eu travei? Eu tinha falado do socioeducativo? Você estava falando do socioeducativo, você estava falando da pesquisa. Da pesquisa, acho que da Laila, não é? Isso, que é isso, né? A pesquisa dela vai estudar o socioeducativo, vai pensar na possibilidade da educação dentro do socioeducativo, né? Chama escola de verdade ou escola de mentira. Que aí eu acho que o debate começa desse tipo de lugar, né? Que é questionar a própria instituição, que é um debate que nunca, não é que nunca, né? Mas que é pouco feito, assim. A gente está fazendo os debates lá da frente, sem
tentar assim, raciocinar outras formas, assim, eu acho que isso me assusta muito, eu acho que o tanto que isso ganha preponderância, assim, isso vai sendo discutido por todo mundo e criam-se campos e campos de pesquisa em torno disso, mas no final das contas, quem está produzindo a massa das políticas sobre isso, eles estão lá na ponta, né? Assim, são os. Eles estão lá na ponta. É o contrário disso, né? É quem está muito longe da ponta e que está pensando só tecnicamente em qual que vai ser a melhor forma e assim, não é que essas coisas não tenham que ser feitas, né? Mas eu acho que toda discussão teria que começar sobre uma discussão mais profunda sobre o que nós estamos fazendo com isso, né? Assim, a discussão fundamental, ela está sempre atrás, mas a gente nunca parte dela, né? É como se fosse vetado começar a... Então vamos, gente, nós vamos discutir punição aqui. Então nós temos que discutir a própria existência disso, assim, né? A necessidade disso, o porquê, né? Assim, questiona. Vocês começam nas aulas de vocês. Não, hoje nós vamos discutir o sistema penal, assim, o porquê da existência do sistema penal. Assim, existe sociedade sem sistema penal? A gente para, assim, a imaginação antipunitiva, ela tem que ser exercitada, assim, né? Inclusive para que exista outras formas de se pensar nisso, né? Porque em momentos, né, assim, momentos aparentemente fora da curva, o que a gente viu acontecendo no nosso estado, né? Assim, um monte de adolescente do socioeducativo sendo solto, um monte de gente, um monte de presos sendo solto, e a pergunta que me ficava era sempre assim, mas por que essas pessoas podem ser soltas agora e elas não podiam ser soltas em fevereiro? Por que elas estão lá para começar assim? Porque se elas podem ser soltas agora, porque agora se elas ficarem lá dentro vai ser pior, elas podem pegar a doença, elas podem se contaminar, vai ser um maior risco para todos. Por que agora a gente consegue fazer esse tipo de discussão sobre a existência desse lugar ou sobre as pessoas estarem nesse lugar, mas há um mês atrás o próprio Estado não podia fazer essa discussão, né? Se as pessoas podem estar livres agora, por que elas não podiam estar livres há um mês atrás? Assim, eu acho que isso tinha que passar assim, a ser o fundamental assim, das nossas discussões. Não que as outras coisas não sejam, né? Mas isso tem que ser mais, assim, né? A gente tem que discutir mais isso. Porque, para mim, sei lá, que estou em outro lugar, assim, dessa discussão, um pouco menos nesse debate mais teórico, acadêmico, sei lá, né? Ainda que eu trabalhe na universidade, essa me parece a questão principal, né? Questionar a própria existência da coisa. É isso, né? Me repetir bastante. Obrigada, Guilherme. Vitor, pode ficar à vontade. Pensando um pouco da pergunta que a Carol fez, assim, quais seriam as novas tecnologias e ferramentas de punição, como que a gente vê isso? Acho que das grandes vantagens, acho que, na verdade, a grande vantagem, o grande elemento normativamente interessante da sociologia da punição é pensar a punição como uma instituição social. Né? Ela é uma instituição que molda, contorna e estrutura as nossas sociedades contemporâneas, tanto quanto a escola, a família, a fábrica. Então, talvez a pergunta a ser feita é: o que não seria um componente, uma inovação punitiva? Porque quando a gente pensa na punição como instituição social, tudo passa por esse crivo da punição. Né? Tudo é pensado por uma lógica punitiva. Então, acho que é um ganho até de ferramentas metodológicas de pesquisa muito, muito importantes. Porque aí a gente consegue separar melhor, eu acho que entender melhor as coisas. Assim, e aí eu acho que são distinções importantes. Porque senão a gente coloca tudo dentro do mesmo balaio, coisas que são muito diferentes, e a gente joga, às vezes, o bebê com a água fora. Então, por exemplo, algumas discussões sobre policiamento comunitário, eu acho que elas no Brasil, no geral, elas são mal colocadas porque a nossa experiência é péssima.
Mas a experiência do policiamento comunitário na cidade de Chicago, por exemplo, é fundamental para pensar toda uma lógica de uma reforma da polícia, toda uma lógica de pensar inovações democráticas. Você tem uma linha da teoria democrática que pensa como que foi importante essa experiência de Chicago, do policiamento de Chicago. Foi um momento de reforma significativa de um modelo policial, por mais que tenha críticas, e aí eu entendo quem faça nas críticas ao modelo, esse tipo de modelo, né? Mas, assim, tentando avançar para além da página 3, de que nada vai adiantar, a gente precisa de outro tipo de reforma, a gente precisa considerar, acho que alguns elementos são importantes nesse sentido, alguns avanços são importantes. E eu fico muito feliz quando eu ouço assim, que nos anos 90, igual a Carolina falou, que muitos institutos de pesquisa, a ciência avançou muito nessa área, e de fato avançou mesmo, no Brasil, que fora a gente já tinha acúmulos de pesquisa já há bastante tempo. Isso é muito bom, porque mostra uma discussão científica, mostra mais maturidade do campo, mostra mais capacidade de reflexão, mais capacidade de diálogo. Agora, claro, depende do gosto ideológico de cada um. Você pega o cardápio e está farto, e você escolhe aquilo do que está melhor a seu prazer. Mas isso é importantíssimo. Agora, avanço no campo, avanço na ciência, não significa maior poder dado aos especialistas. Ao contrário, a literatura tem mostrado para a gente, com muita consistência, que um dos grandes problemas do encarceramento em massa foi justamente o populismo penal, o quanto que os especialistas deixaram de ser ouvidos. Então você tem uma literatura muito farta nesse sentido. Desculpa, então acho que é um ponto importante para a gente discutir. Vitor, você já finalizou sua fala? Finalizei sim, gente. Obrigado. Obrigada. A gente pode retornar, então, para a Carol e para o Guilherme. Podem ficar à vontade. Pode falar, cara. Aproveitei para beber uma água aqui também. Não, eu ia fazer só uns breves comentários, porque eu lembrei de algumas. Agora eu lembrei de algumas passagens do documentário, pensando nessa coisa das reformas, que é sobre. Que no documentário é apresentado como lobby, né? Mas é isso, é lobby pró-reformas. E ainda que o lobby legislativo ele tenha um caráter muito diferente nos Estados Unidos do caráter que ele tem no Brasil, até pelo fato de que é possível fazer lobby, né, dentro de parâmetros legais nos Estados Unidos e tudo mais. Os lobistas andam com crachás dentro do Congresso e, enfim, isso não é possível no Brasil da mesma forma. A gente sabe muito bem que existe lobby no Brasil, né, e que ele é importante, tem sido um fator importante na definição das políticas públicas, e especialmente se a gente entender lobby de uma forma mais ampla do que muitas vezes a gente entende no senso comum no Brasil, né, lobby não só de empresas, corporações, assim, mas lobby como articulação política, ou aquilo que muitas vezes nos movimentos sociais, ou nas ONGs, nos institutos a gente chama de advocacy, que demonstra, que no documentário demonstra muito bem, especialmente no caso o lobby das grandes corporações nos Estados Unidos, interesses muito específicos de grupos detentores de poder econômico na expansão do poder punitivo, né? E na expansão do encarceramento em particular, por ser o foco da 13ª emenda do documentário. E aí,
acho que é interessante a gente pensar que no Brasil todas essas reformas que a gente citou, assim, elas foram influenciadas em alguma medida ou outra por algum tipo de lobby, né? Por algum tipo de interesse que foi posto, que foi colocado no jogo de diversos grupos. Tanto quando o Gui fala sobre a reforma na lei de drogas em 2006, de existirem grupos que conseguiram se colocar e explicitar divergências, obrigar o projeto a ter uma série de modificações para que não fosse a maior das atrocidades, ainda que é isso, né, que a disputa política tenha sido muito complicada, quanto em outros processos, né, outras reformas que foram citadas, que esses interesses prevaleceram. E aí que prevaleceram também essas opiniões técnicas vindas da academia para projetos de reforma das polícias e de expansão do poder penal de forma geral, né? E aí acho que, de novo, o primeiro exemplo que eu trouxe das UPPs é um exemplo bastante interessante, né? As UPPs, elas foram um projeto de propaganda mesmo, de uma grande fração da academia brasileira que está dentro do debate de segurança pública, violência e punição, né? De uma fração que entende, isso, né? Que não partilha desse debate que o Guilherme estava colocando, assim, não é uma fração da academia que está muito disposta a discutir debates que para nós são muito caros, né? Tipo, afinal, o que é o crime? Essa criminalidade realmente existe? Enfim, né? Por que a gente tem que punir essas pessoas? Por que as pessoas precisam... Polícia é realmente necessário? Prisão é realmente necessário? Não, são pessoas que querem pensar outras polícias, outras formas de novo, né, controle, vigilância, repressão e, enfim, às vezes vão chamar isso de algum tipo de responsabilização, mas a gente sabe no que esses projetos políticos sempre descambam, né? E aí, enfim, acho que as UPPs são um exemplo muito interessante disso, também porque essa fração da academia que foi super importante para a aprovação das UPPs e para que as UPPs realmente se tornassem um projeto no Rio de Janeiro, depois vão jogar o bebê fora com a água, né? Porque não vão assumir os resultados das UPPs, tamanho o desastre. E é uma fração da academia que está bastante preocupada em, isso, né, não discutir o que é crime, o crime existe, mas em dizer, não, vamos aqui produzir todos os anos estatísticas criminais, quantos crimes foram cometidos, porque isso é importante para a gente entender as dinâmicas da criminalidade e a melhor forma de policiamento para conter essa criminalidade. Então, eu acho que isso enfim, são exemplos práticos, né, que dão para a gente algum terreno, assim, para a gente pensar esse debate das prisões e dos interesses que existem, que geram os resultados que a gente vê aí, tanto no documentário quanto na realidade brasileira. Tinha lembrado de um negócio para falar com relação às drogas. Então, como teve uma hora que o Vitor falou disso, né? Assim, é claro que com o que se fala, o que se escolhe falar, vem também da onde a pessoa fala, né? Qual que é o interesse, como a pessoa se entende politicamente. Mas aí, para dar um exemplo disso, né? Pensando que assim, a gente vive um momento em que a universidade é atacada de todas as formas, então, muitas vezes, isso enseja um discurso de que a universidade tem que ser... A universidade, a ciência, ela é sempre o lugar... É o único saber autorizado, assim, né? Talvez, assim, né? Não tô falando que você disse isso, mas, assim, é só para pensar num caso específico. No debate das drogas, isso acontece bastante, assim, então por isso que eu vou dar esse exemplo. No momento da aprovação dessa lei do Osmar Terra, assim, que é uma lei, quando você vai pensar com seriedade o que ela está propondo, né? Ela é
assim, ela é falha em todos os pontos, assim, ela é completamente condenável, ela é uma coletânea de erros crassos, assim, né? O Osmar Terra é isso, né? Assim, o Osmar Terra não acredita que existe uma epidemia. Essa lei foi aprovada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Assim, são os especialistas, os interlocutores autorizados a falar sobre esse campo, né? Assim, só que quem dirige a Associação Brasileira de Psiquiatria hoje são pessoas que estão alinhadas com interesses econômicos e corporativistas muito claros, né? Assim, são os donos de hospitais psiquiátricos, né? Assim, desconstruir, por exemplo, a reforma psiquiátrica no Brasil é um objetivo da Associação Brasileira de Psiquiatria. Falar que não é possível fazer o debate sobre, até inclusive sobre a legalização do uso medicinal da maconha é uma coisa que interessa a Associação Brasileira de Psiquiatria. E eles são os interlocutores extremamente autorizados a falarem a serem escutados, né, nesse debate, né? E aí o que aparece às vezes nesses lugares assim é que sempre se fala em nome de uma suposta, como se a academia tivesse num lugar de neutralidade que ela também não está, né? Assim, diversas vezes em que eu vou debater sobre a questão das drogas com pessoas que são, principalmente com psiquiatras, assim, o discurso sempre começa com isso, não, mas eu não estou falando aqui, o meu discurso não é ideológico, eu estou falando enquanto representante da saúde, o meu campo é o campo da saúde pública, é o discurso da ciência. Só que, assim, para a gente que é da história, o discurso da ciência, ele é um cometedor de atrocidades, né? Assim, o eletrochoque, os manicômios, diversos tipos de lógicas ao longo de toda a história foram construídas em nome de um discurso que era científico, ele era reconhecido pelos seus pares enquanto ciência, né? Então, questionar, às vezes, isso não tem muito a ver com um anticientificismo tacanho, igual é o que a gente vive hoje, né? Que é um questionamento de qualquer tipo de conhecimento que se queira crítico, ou que exista um debate bem fundamentado para ele ser feito, assim. Mas eu acho que entender que outras coisas podem ser construídas e que não estejam nesse lugar, e que são autorizadas, inclusive, para fazerem a crítica desse lugar, ou mesmo que há discursos divergentes que são apagados nesses lugares, que recebem menos dinheiro nesses lugares, né? Isso nos Estados Unidos, no caso das drogas, assim, é assustador, né? Assim, quem pesquisava, né? Agora isso tem mudado um pouco. Durante décadas e décadas, todas as pesquisas que eram financiadas pelo NIDA nos Estados Unidos, que é um dos grandes centros lá de pesquisa sobre o campo das drogas, eles recebiam tipo 90% das verbas do governo de pesquisa para produzirem pesquisas que condenassem ou que apresentassem os malefícios ou os danos do uso dessas substâncias. E é óbvio que esse é um tipo de pesquisa necessária também, mas assim, quase todo o recurso é direcionado para determinado tipo de pesquisa, né? E é claro que determinados tipos de pesquisa que servem melhor a determinados interesses vão ser mais financiados, né? Assim, isso eu acho que é bastante claro. Por isso que, às vezes, esses locais têm que ser questionados também, mas não a partir desse tipo de questionamento que a gente vê hoje como um questionamento que aí é completamente absurdo mesmo, né? Um questionamento da ignorância total, né? Que questiona só porque vem de um lugar de saber, mas que aí não tem nada a ver, assim. Mas eu ainda insisto nessas outras questões, né? Que eu acho que algumas outras questões têm que ser discutidas por todos, né, independente da não concordância com a ideia da abolição da punição, ou mesmo com a ideia da abolição das prisões. A gente tem que discutir isso, assim, quais são os argumentos que são colocados, assim, né? Vamos colocar isso sob análise, assim, porque parece que isso já é um dado, né? Isso está ali, estanque, é natural, assim. Eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende na universidade é questionar os lugares prontos, né? É questionar essas ideias de naturalidade, de essencialidades. E a prisão não é uma essência, né? A prisão não é natural, a prisão não está aí para sempre e para todos os lugares, né? Então, por que a gente não questiona a sua própria existência? Ou pelo menos vamos começar a debater isso, né? De algum lugar, ainda que... Por que isso não é feito, né? Eu acho que não fazer é um indício muito grande do que se faz, né? Ou do que hegemonicamente vai ser produzido.
Obrigada, Carol e Guilherme. A Giovana se inscreveu para fazer uma pergunta. Giovana Caraza, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que o documentário apontou, assim, o tema da questão dos imigrantes, né, de como nos Estados Unidos têm sido feitas reformas, que parecem que são reformas, mas não são. E aí eu queria perguntar a partir da perspectiva do Brasil, assim, se, para além de um discurso, se o encarceramento dos imigrantes, assim, principalmente dos venezuelanos em Roraima, é pautado, assim, de alguma política que parece ajudá-los, mas, na verdade, pode contribuir para essa criminalização, para esse encarceramento deles, porque eu li uma reportagem que aumentou significativamente o encarceramento de 2018 para 2019, acho que em 120% em Roraima, dos venezuelanos, e, enfim, se vocês sabem de alguma política nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Giovana. Carol e Guilherme podem ficar à vontade. Não consigo falar disso não, viu? Confesso que minha total ignorância, mas imagino que a outra Carol aí saiba falar disso, né? Carol é quem manja aí das discussões sobre migração. Mas na verdade eu sei de uma coisa. Tem um pesquisador que é muito bom, que é né, desse campo mais crítico, assim, inclusive abolicionista penal, que é o Tiago Rodrigues, que ele estava em Roraima pesquisando os processos de controle em torno dos imigrantes venezuelanos, assim. Ele chama Tiago Rodrigues, ele é do curso de Relações Internacionais da UFRJ. Talvez ele, não sei se ele já estava produzindo, eu vejo... É da UF, né, não? Ele é da USP? Não, eu acho que ele é de... UF. Isso, Federal Fluminense, né? Eu acompanho ele na internet, mas não li nada recente dele, não. Mas eu sei que ele estava pesquisando lá. Eu também, enfim, não é meu tema de pesquisa, eu sei de algumas coisas mais relacionadas ao contexto de São Paulo e do Acre, por um acaso, que é agora uma das minhas colegas de pós-graduação da USP faz pesquisa no Acre. Mas acho que a Carol sabe muito mais mesmo, então eu prefiro deixar ela falar e qualquer coisa eu complemento depois, assim, com alguma curiosidade. Giovana? Então, acho que nem consigo responder a pergunta aqui agora, mas acho que tem algumas informações que ajudam a gente a pensar a criminalização das migrações, né? É um fenômeno que tem aumentado expressivamente. Na verdade, existe isso desde que tem fronteira, né? Acho que a gente tem que pensar a partir dessa perspectiva. Desde que se estabelece fronteira e que se estabelece quem que pode ir de um país para o outro. Mas a questão dos venezuelanos, especificamente lá em Roraima, né, é que se instalou grandes abrigos, né, e muito similar em termos de gestão, né, ao que aconteceu também quando os haitianos vieram para cá, não em Roraima, claro, mas lá em Tabatinga. E a cidade, pelo menos algumas cidades, né, Roraima tem poucos municípios e tal, eles enfrentam, então, essa superlotação, tanto de ONGs, né, de pessoas que estão indo para lá ajudar, de pesquisadores, né, e também de pessoas que estão desesperadas, né, em busca de outro projeto de vida, que não esperar morrer, né, como eu ouvi de muitos migrantes. Então, eles ficam à espera, e quando tem oportunidade, de maneiras horríveis também, de emprego, vem para o Sudeste, vai para o Nordeste, enfim, se espalham aí pelo Brasil. E por conta disso, então, tem muita gente lá, né?
tem esse movimento hostil da população, né, aquela ideia antiga de vou tirar o emprego, vão tirar nossos empregos, vão tirar nosso sossego, tem essa questão também de diminuir a cultura do outro, né, então teve vários episódios de conflitos entre a população de Roraima e os venezuelanos, tem reportagens que vão falar sobre isso, né, as pessoas querendo, enfim, são os venezuelanos que roubam, eles é que matam, né, então você já começa a atribuir, e consequentemente, o encarceramento, né, também de venezuelanos nessa fronteira, especificamente. Mas não sei te dizer se há enfim, também não conheço a pesquisa, assim, se há valores que circulam, né, entre as instituições policiais do Estado, né, se há práticas também instituintes ainda sobre essa relação entre criminalização, crime e imigração, enfim, né, mas a gente tem alguns elementos para dizer que toda vez que tem aí a gente fala, inclusive até o termo, né, justamente para dizer que já tem um sentido pejorativo, a ideia de onda, né, onda migratória, mas toda vez que tem movimentação de pessoas aí entre esses países, você tem a criação de estratégias, né, para desqualificar o outro, porque a gente nunca, enfim, falar que a gente acolhe, né, essa ideia de que o brasileiro acolhedor é mais uma das falácias aí que temos enfrentado. Mas é um pouco isso, assim, não consigo responder, mas só para adiantar, Giovana, a gente vai ter um dos debates, salvo engano, daqui 15 dias, eu estou só esperando a confirmação, vai ser sobre migração, criminalização das migrações, tá bom? Pode fazer um comentário rapidinho, Mariana? Claro, pode ficar à vontade. Acho que o único comentário que eu faria, assim, Giovana, é que, diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm duas frentes principais, assim, né, de criminalização de imigrantes. As prisões, né, porque tem muitos imigrantes presos mesmo em prisões, são assumidas como prisões nos Estados Unidos, e os centros de detenção, que são os que são mais enfocados no documentário, né. No Brasil, a gente não tem esse tipo de centro de detenção estruturado da mesma forma, assim. Então, a maioria dos imigrantes que estão presos no Brasil, eles simplesmente estão presos em unidades prisionais mesmo, né. E, enfim, muitos nas fronteiras do norte, nos estados que fazem fronteira com outros países no norte do Brasil. E cada vez mais muitos imigrantes presos também no sudeste, assim, né? Em São Paulo, como, enfim, existe muita gente presa, também existem muitos imigrantes presos, muitas mulheres imigrantes presas, de diferentes nacionalidades, pelo que, enfim, uma grande parte do meu grupo de pesquisa faz pesquisa com imigrantes, né? Tem mais gente que faz pesquisa com imigração e punição do que a gente faz pesquisa com punição sem o recorte da imigração, assim. E o que elas relatam muito é que, além do encarceramento de imigrantes crescer muito no Sudeste, tem crescido o encarceramento de imigrantes com cada vez mais uma diversidade de nacionalidades, né? O que tem sido preocupante, assim. Porque, enfim, né, mostra que não é só de um filtro específico que se trata mais do Brasil em relação a uma imigração específica, marcada por uma nacionalidade específica ou por um perfil específico de imigração, mas uma repressão da imigração de forma cada vez mais ampla. O encarceramento de imigrantes que mais cresce no Sudeste, ele também tem um recorte de gênero muito explícito, né? São mulheres imigrantes que estão nessa taxa de crescimento de aprisionamento cada vez mais alta. Mas é isso, enfim, também não é meu tema de pesquisa, eu acompanho muito, muito lateralmente, assim. Obrigada, Carol. Vitor, pode ficar à vontade
para comentar? Você se inscreveu? Sim. Não, é porque quando a Giovana perguntou sobre questão de Rondônia, e aí eu lembrei um pouco da discussão que o Guilherme estava trazendo agora há pouco sobre os usos ideológicos, né? A gente também tem que tomar cuidado, porque a cobertura desse fenômeno, vamos dizer assim, dessa movimentação que houve, e que a gente nem ouve mais falar dos venezuelanos, foi uma cobertura midiática extremamente tendenciosa naquele momento, né? Ela comentou assim, parece que houve um aumento de 120%. Eu vi coisas parecidas nesse sentido, mas a gente tem que pensar assim, o cuidado para a gente não fazer o que a gente chama na ciência assim, de falácias com correlações espúrias. Por exemplo, se tinha um venezuelano preso, se aparecerem dois, aumentou 200%. Então, assim, como é que é isso? Aumentou mesmo? Qual que era a taxa anterior? Qual que é a medida de comparação? Carol foi muito feliz nesse sentido, assim, toda vez, a sociologia urbana, já desde a década de 20, ela tem, com a escola de Chicago, principalmente, né, que trabalhou muito com a ideia dos imigrantes poloneses, ela tem mostrado muito isso, né, como que essas movimentações das pessoas, elas geram alguns medos e receios, porque elas mudam com bases normativas muito arraigadas da população, né? E isso é uma literatura que já vem trabalhando, vem mostrando essas questões já há um bom tempo. Então, assim, é interessante a gente pensar em que medida isso não é um discurso, literalmente, porque a gente está falando da Venezuela, dos imigrantes venezuelanos, de um contexto político muito específico, que interessava muito a determinados grupos específicos esse tipo de criminalização. Mas aí não tem jeito, a gente precisa pensar assim, estatisticamente mesmo, o que aconteceu, qual era a taxa anterior, qual é a taxa agora, foram, de fato, as repercussões, se a gente não está fazendo correlações que não têm fundamento, porque, sobretudo, quando eu vejo falar de imigrantes e tem uma abordagem, até do ponto de vista... Tem uma abordagem criminológica que chama crimmigration, né, que é a criminalização da imigração. Um dos caras muito bom nisso é um bem conhecido aqui no Brasil, que é o Dário Melossi, que foi um dos que editou junto com o Pavarino o Cárcere Fábrica. Ele tem uma produção muito, muito, muito bacana sobre isso, sobre a criminalização da imigração. Muito provavelmente porque ele é um imigrante, né? Então, assim, ele tem uma persuasão, um poder de síntese nesse sentido muito grande quando ele trata desse assunto. E ele vem mostrando um pouco disso que a Carol falou, assim, né, de como que essas movimentações por si só, elas mudam as bases, elas têm o poder de provocar as bases normativas de determinados locais, de grupos que já estavam estabelecidos, e isso gera receio, isso gera medo, e que algumas vezes é associado no imaginário à ideia de crime, de criminalidade, enfim, todo esse aspecto. Mas geralmente está muito ligado a um tipo de imaginário. Obrigado. Obrigada, Vitor. Karen, a Clara perguntou se a lista de presença precisa ser assinada toda vez, né, a cada encontro, ou se só uma vez já basta? Que ela vai ter que sair agora. Eu vou mandar o link, então, de uma vez. A gente está fazendo a cada encontro, mas quando você já assinou a anterior, aí você só coloca o seu nome e o e-mail e responde que já preencheu, e aí você não precisa preencher todas as informações novamente. A gente resgata, mas aí é um link novo a cada sessão. Eu já vou enviar aqui. Tá, Joia, obrigada. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente já está chegando quase ao final, né? Até às 7 horas que a gente combinou. Acho então que o Guilherme e a Carol podem fazer uns comentários finais, enfim, comentar também a fala do Bruno, do Vitor. Fiquem à vontade.
Uai, então tá só para. Eu não quero acrescentar nada, não. Só despedir mesmo, agradecer, né, Carol, pelo convite. Depois que a gente conversou, é que eu pensei que outro filme que poderia ter sido assistido, talvez junto com esse, mas que é bem legal também, e aí enfoca mais na questão das drogas, né, acho que até faria mais sentido para mim, que é o Baseado em Fatos Raciais, né, que ele vai falar exatamente dessa construção do estereótipo do negro e da associação dele com as drogas nos Estados Unidos, né. Tem no Netflix também, acho que é até uma produção original do Netflix, assim, ele é bem, tem uma discussão bem legal, ainda que ele tem essa coisa tem menos pessoas fazendo análise mesmo, ele é bem bonitinho, assim, do ponto de vista estético, mas ele tem pouca análise, mas é bem interessante, principalmente para pensar a propaganda, né, que é a propaganda oficial do governo em torno da relação com as drogas, né, que é o que me interessa bastante, assim. Então, quem depois quiser assistir, eu acho que vale muito a pena. E é isso, assim. E para terminar falando a mesma coisa de sempre, né, vamos voltar para essa questão fundamental, né, que é a própria existência da punição e a própria existência das prisões, né. Fazer desse debate o nosso debate, né, assim, como dizia o Samuel, né, que é um colega nosso que veio no lançamento da plataforma, né, tornar a prisão uma coisa pública, né, que o tempo inteiro as pessoas vejam, falem, se incomodem e pensem sobre isso, até que seja uma existência insuportável para a gente, né, e que a gente possa finalmente entender que ela é uma instituição que tem que ser abolida a qualquer custo. É isso. Muito obrigado. Eu também não tenho mais muito o que dizer, não. Queria agradecer também a Carol pelo convite. E, enfim, eu acho muito massa que o grupo do LabTrab está tão firme e forte nesses tempos, né? Tem sido muito difícil para os grupos de pesquisa que eu conheço e para os que eu participo, nem se fala. Mas eu acho que é isso, o LabTrab ele tem um papel incrível na UFMG, não é à toa que as produções são da mais alta qualidade, muito mais do que isso, que vocês formam tantas pessoas para a prática e para a academia com uma crítica que ela realmente vai na raiz dos problemas, né? Como é exigido da gente, assim, se a gente realmente quiser transformar as coisas que nos incomodam, assim, né? E só para completar o Guilherme, que as prisões e as polícias, né, deixem de ser aceitáveis e que a gente realmente torne, que a gente perceba que é insuportável, impossível construir democracia enquanto houver polícia e prisão nesse mundo, né? E que aí, enfim, que a gente pense, para pensar um pouco com o Spike Lee também, né, que a gente pense sempre em como fazer a coisa certa, né, que as escolhas estão aí, elas são urgentes, nós somos exigidos e eventualmente a gente tem que pensar, assim, né, no que a gente entende que é fazer a coisa certa e tentar fazê-la. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Carol, quer fazer algum comentário? Acho que agradecer, acho que foi muito bom, eu gosto, acho que estamos precisando assumir uma radicalidade diante do projeto de sociedade que a gente quer, né? E ouvindo vocês, eu acho que me animo mais, né? Acho que pensando aqui, a prisão, depois a polícia, aí eu falei, pô, mas não tem jeito de viver também, porque a existência do capitalismo é insuportável. Então, para radicalizar mais. Mas é isso. Bom, gente, o próximo filme da semana que vem teremos como debatedora a Joelma, que é trabalhadora do sistema socioeducativo
e mestranda, né, sob orientação da professora Vanessa Barros, e o filme que nós assistiremos é o Querô. Então, em breve a gente vai disponibilizar aí, é um filme muito bacana, e a gente vai também confirmar quem vai ser a outra debatedora ainda. Acho que é isso. Karen? Já coloquei. Eu já ia te interromper, Carol, desculpa. Eu já coloquei aí no chat o link do filme, já está disponível. E lembrando mais uma vez que as indicações de todos os encontros nossos, elas são colocadas lá no YouTube, nas descrições do vídeo, que a gente divulga todo dia, né? Toda quarta-feira a gente lança o encontro do dia lá, e aí as descrições estão lá embaixo. E aproveitando que o Guilherme citou também o lançamento da plataforma Desencarcera, na sexta passada a gente publicou também o vídeo do lançamento da plataforma em 2018, e aí temos várias pessoas, a Vanessa estava, o Acácio, tinha a Dona Teresa também, né, Carol, muita gente foi convidada para participar desse evento, foi bem legal, está lá no YouTube também. Vou colocar o link aí na descrição. Então é isso, gente. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.